Se for deixar tudo para amanhã não dá tempo, vocês não vão ver SAMU, que é importante. E aí vai ficar só com laboratório. Vamos adiantar, né? E fora outros assuntos que eu nem incluí, né? Dava para incluir ainda aqui. Então vamos lá. Acidentes por animais peçonhentos. O que fazer e como evitar? Então acontece muito, né? Atendimento de urgência e emergência. Pessoas que são acometidas por esse tipo de agravo. Então, o que são animais peçonhentos? Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha, ou seja, veneno, e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é dada naturalmente por meio de dentes modificados, agulhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, nematocistos, entre outros. Os animais peçonhentos que causam mais acidentes no Brasil são de algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros, que são mariposas e suas larvas, eminópteros, que são abelhas, formigas e vespas. Caiu não, tá escutando? Sim. Então vamos lá. Agora voltou. Coleópteros, que são os besouros, quilópodes, que são as lacraias, alguns peixes, canidários, que são águas-vivas, e caravelas. Esses animais possuem presas, ferrões, sedas, espinhos, entre outros, capazes de envenenar as vítimas. Então são vários, né? Aqui no Brasil. Acidentes por animais peçonhentos. Os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes zoofídicos, são inclusos pela Organização Mundial de Saúde na lista das doenças tropicais negligenciadas, que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. Então, pessoal, o que são doenças negligenciadas? Alguém sabe dizer? Acredito que sejam doenças que poderiam ser evitadas. Isso, muito bem. Então, a tuberculose é uma delas, a hanseníase, algumas DST. Então, são doenças que poderiam ser evitadas. Então, principalmente em população pobre ou que vive em áreas rurais, né, poderiam ser evitadas. Além disso, devido ao alto número de notificação, esse agravo, acidentes por animais peçonhentos, que é uma situação de notificação compulsória, né? Todos os casos devem ser notificados pelo governo imediatamente após a confirmação. Então a pessoa chegou lá na emergência, então o profissional que está atendendo ele já tem que ter na cabeça que vai ter que notificar. É uma ficha de notificação, vocês já conhecem, estudaram lá em doenças parasitárias, né? E DST também. Então, a medida para ajudar a traçar estratégia e ações para prevenir esse tipo de acidente. Então, ou seja, se chegar muito paciente lá no hospital picado por um certo animal, então o Ministério vai ficar sabendo, então ele vai tomar, né, medidas para evitar que mais pessoas venham a ser acidentadas, né? Então, por exemplo, está chegando muito no hospital o caso de picada de escorpião. E aí tem lá na notificação o bairro, né, a cidade da pessoa, o bairro, a rua, né? E aí a vigilância epidemiológica vai ficar sabendo, né, e vai lá nessa área, né, tomar as medidas de educação na comunidade, né, de colocar um veneno no local, né, para evitar que mais pessoas sejam acometidas. Importante: animais peçonhentos gostam de ambientes quentes e úmidos e são encontrados em matas fechadas
trilhas e próximo à residência, com lixo acumulado. Manter a higiene do local é evitar acúmulo de coisas, é a melhor forma de prevenir o acidente. Então a gente sabe que esses tipos de animais, eles gostam muito de lixo, né? Lixo, muito mato, próximo de esgoto. Então, para evitar, né, sempre deixar o local limpo, né? O que são acidentes ofídicos? Então, acidente ofídico ou ofidismo é o quadro de envenenamento decorrente à picada de serpentes. No Brasil, as serpentes peçonhentas de interesse à saúde pública pertencem às famílias Viperidae e Elapidae. Os acidentes são devidos a 4 tipos. Então, o primeiro tipo é acidentes botrópicos, que são acidentes com serpente dos gêneros Botrops e Borocrófias, que são a jararaca, jaracuçu, urutu, caiçara e comboia. Então, vocês já ouviram falar nesses tipos de serpente? Eu só ouvi falar em jararaca. Eu também. Eu também. E eu. Então existe, né? No Brasil. A coral também existe. A coral é de outro tipo. Ela é a quarto tipo, gêneros micros e leptomicros. Então existem vários tipos, né? Vai depender de quê também? Vai depender do clima tropical. Então a gente está numa região do Nordeste, uma região mais quente. Se você for lá para o sul, né, já vai ter outros tipos de serpente. Mas no Brasil ao todo são esses 4 tipos. Então tem as crotálicos, que são acidentes por serpente do gênero Crotalus, que são a cascavel. Acidentes laquéticos, que são acidentes com serpente do gênero Lancas, surucucu, pico de jaca. Isso aqui eu já ouvi falar, inclusive eu já vi um aqui em Escada. Surucucu, pico de jaca. Tem um veneno. Tem muito nas matas. Ela fica muito nas árvores. Ela dá um pulo. Né? Isso mesmo, é. Não é? Eu já vi uma. Acidente elápidico. São acidentes com serpentes do gênero micros. É a coral verdadeira, né? Porque a coral falsa não tem o veneno, né? Não causa acidente, não. Então são esses 4 tipos de serpentes aqui no Brasil que causam esses acidentes ofídicos. Então, se eu perguntasse lá, o que são acidentes ofídicos? Qual seria a resposta? Eu não vou colocar para vocês colocar esses nomes estrambólicos não, viu? Então, o que seria acidentes ofídicos? Alguém sabe responder? Eu acabei de falar. Seria o É um quadro de envenenamento decorrente da picada da serpente, né? Exatamente, só isso. É o quadro de envenenamento decorrente de picada de serpente. Só isso a resposta. E eu vou ficar com insônia, simplesmente só isso. Toma um café, você relaxa, toma uma água, já deu intervalo, relaxa no sofá, aperta o cinto e vamos embora. O que cada uma dessas espécies pode causar? Então, pode causar, além do óbito, né? Dependendo da pessoa, né? Se for uma pessoa que tem uma doença já, está com a imunidade baixa, está com algum problema de saúde, ou então uma criança que tem a massa corporal mais, né, um pouco menor. Então, do gênero botrópico, né, que são as espécies jararaca, jararacuçu, urutu, caiçara e comboia, né, elas vivem nesses ambientes aqui, né, desde beira de rios, igarapés, áreas litorâneas
e úmidas, agrícolas, periurbanas, cerrados e áreas abertas. Então a gente pode encontrar muito bem aqui em Escada, né? Então é uma dessas regiões, Escada está aqui. Então quais são os sintomas? Então o paciente chegar lá com esse sintoma, viu lá a forma, né, da picada, que geralmente são 2 pontinhos, né? Então a região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas, edema e equimose, né? Inchaço e mancha arroxeada, edema e equimose. E sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Então o paciente vai estar, né, no local da picada sangrando, pode estar sangrando pela urina, através da pele e até na gengiva. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose da região da picada, além de insuficiência renal. Então o veneno é meio complicado, né? Então a cascavel, né? Então no local da picada, muitas vezes não apresenta dor ou lesão evidente, apenas uma sensação de formigamento, dificuldade de manter os olhos abertos, com aspecto sonolento, que são faces miastênica, né? Do jeito que Priscila está agora, ela está com face miastênica, visão turva ou dupla. Meu amigo, o que é isso, face diastêmica? É o aspecto sonolento, aquela pessoa que está com sono ali, está com o olho meio quase fechando. A visão turva ou dupla, o mal-estar, náusea e cefaleia são algumas das manifestações, acompanhadas por dores musculares generalizadas e urina escura no caso mais grave. Então causa tudo isso aqui. A cascavel. Então onde é que a gente encontra a cascavel? Hein, pessoal? Vocês estão olhando aí o slide? Deve ser na mata, não? Então, tá aí no slide, tá? Né? É só ler. Nas regiões áridas e semiáridas, né? Regiões Campos áridas, e áreas abertas. isso, regiões áridas, semiáridas, campos abertos e áreas abertas, né? Campos e áreas abertas. Então quem for aí passear, né, nas matas aí, né, nos engenhos, tem que ter cuidado. Acidente por surucucu pico de jaca. A pico de jaca é a maior serpente peçonhenta das Américas. Seu habitat é a floresta amazônica e remanescentes da Mata Atlântica. Quadro semelhante ao acidente de Jararaca, que é aquela primeira lá. A picada pela surucucu pico de jaca pode ainda causar dor abdominal, vômitos, diarreia, bradicardia e hipotensão. Então, além do quadro semelhante ao da jararaca. E qual é o quadro, pessoal, da jararaca que a gente falou? O paciente ele vai chegar, vai estar como? Valendo meio ponto para a segunda prova. Quem respondeu? Visão turva ou dupla, mal-estar, náusea, cefaleia. Não. Alguém mais? Essa daí foi a da Cascavel, viu, Priscila? Mas o quadro não é semelhante, né, ao acidente da Jararaca? Então, aí você acabou de falar o da Cascavel. Eu lembro que tu falou que a região fica com equimose e também pode ter hemorragia, se não me engano. Agora o restante eu não lembro. Ô, Pri, tu tá trocando as bolas, Pri. Ó, ele tá dizendo que o quadro é parecido com o da Jararaca. Aí tu viu esse quadro aqui, ó. Esse quadro é o da Cascavel, entendeu? O da Jararaca, do local da picada, né, vai estar sangrando, pode ter sangramento também na pele, né, na região vital, na
na mucosa, no xixi, né? Na urina, quando o paciente vai urinar. Então é bem parecido. Ah, tá, entendi. Foi mal aí. E a cobra verdadeira, a coral, né? Cobra coral verdadeira, para quem é tricolor. Então, acidente por cobra coral verdadeira Quem tem doença mental. não provoca no local da picada alteração importante. As manifestações do envenenamento caracterizam por dor de intensidade variável, visão borrada ou dupla, pálpebras caídas e aspecto sonolento. Óbitos são relacionados à paralisia dos músculos respiratórios, muitas vezes decorrente da demora por busca de socorro médico. Então, das 4, para vocês, qual é a pior? Pelo quadro aí que a gente mostrou. Eu acho que agora. Eu acho que da jararaca. Eu acho que vai ficar. Eu também acho que é a jararaca. Então, assim, nenhuma das 4 falou. Nenhuma das 4 se falou de óbito, só a coral, né? A paralisia dos músculos e. Porque ela paralisa os músculos respiratórios. Então a respiração. Eu acho que essa é a pior. É a pior, né? Então, geralmente decorrente da demora. Então, muitas vezes isso não só acontece com a coral, acontece com a maioria. Então, daqui que o paciente chegue, né, no hospital, né, tem a demora. Então, na cobra coral, né, por ele paralisar os músculos respiratórios, então acontece mais óbitos. Ok? Então, principais animais peçonhentos. Então, temos as abelhas, água-viva, aranha, escorpião, lagarto e serpentes. Serpentes, a gente já falou, mas no final a gente vai falar de novo. Então, abaixo estão principais animais peçonhentos, né? E algumas observações. Então, as abelhas. Então, acidente por abelha é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxinas por meio do ferrão. Então, por isso que lá nos primeiros socorros, o que é que a pessoa tem que fazer com um paciente que foi acometido por abelha? A gente aprendeu hoje. A gente tem que fazer o quê? Primeiro socorro. Chegou lá, o paciente foi picado por abelha. Fazer o quê? Caiu, foi? Não, tá esperando tu voltar a falar de novo. Ah, nossa. Eu pensava que tava falando só. Hein, pessoal? Primeiro socorro. A gente vai fazer o quê com esse paciente? Com essa vítima, na verdade, né? A gente viu hoje. Já esqueceram? Meus neurônios não estão mais raciocinando. Repete aí, Kécio. Então, a gente está falando sobre a abelha. Então, acidente por abelha é o quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxina por meio do ferrão. Se tu chegar lá, no local, tiver uma vítima, né, com ferroada de abelha, quais são os primeiros socorros que você vai prestar a essa vítima? Procurar os ferrão. Vai procurar o ferrão? Né? Não, vou procurar vocês vão ser os profissionais de saúde, tem que saber, rapaz. Vai correr da abelha, né? Vai deixar o cara lá morrendo, vai correr. Ô, Kécio, eu acredito que um antialérgico logo não, por conta de... Primeiro socorro tu não tem antialérgico não, e tu não pode administrar sem um médico prescrever não. Tá ruim, hein? E sai alguma coisa aí, sai correndo, né? Não, Kécia, nessa situação aí eu saio correndo, que eu não vou ser picada. Não,
primeiro tem que olhar o local se é seguro, né? Isso! Que mais? Muito bem. É, Betinha. Aí. Betinha já pode pegar sua. Betinha, tu é triste, tu sabendo da resposta e fica deixando o povo tá errando. Eu penso que tá errado. Sim, mas ela só vai ver o local se tá seguro ou não e o resto. Não, nós tem que remover o paciente, nós tem que cuidar de remover o paciente. Isso, muito bem. Tirar do local, né? O que mais? Travou. Deixa eu pensar também, né? Se chamar um SAMU, né? Isso! Chamar, ligar para 192. Depois que ligar, faz o quê? Fica no local até a unidade chegar. De suporte, de socorro. Antes disso, vai deixar o paciente lá, sem mexer em nada, sem fazer nada. Pergunta se o paciente quer ajuda, né, Cássio? Antes de mexer. Ou que se tiver uma parada, a gente tem que fazer a massagem, né? Isso. Cardíaca. Isso. Agora antes. Com Tem que ver se relação, o paciente tá orientado. O picada. com relação a isso aqui, ó, até circulei, ó. É com relação ao Tem que retirar o ferrão, né? Tipo assim, virar de lado se ele começar a sair alguma secreção. alguma coisa assim. É tirar o ferrão, né? Tira o ferrão, né, Então, Cássio? Vai ser com um objeto. Olha aí, eu não disse que era para tirar o ferrão. Professor, Oi. vai fazer com um objeto. lavar também o lugar da Depois que tirar o ferrão, lavar com água e sabão, né? e aplicar compressas frias. Isso. Aí Ô, depois, Cássio, se for várias picadas de abelha? aí você vai tirar vários ferrões. Coitado do paciente. Ia sofrer pouco. Eu não sei se vocês já viram, mas geralmente vai causar um quadro de intoxicação, né? Porque é decorrente a toxina, então ela injeta toxina no corpo. Por isso que você precisa retirar logo o ferrão, porque você já retira aquilo que está causando a toxina, né? Aí você vai usar um material que não seja perfurante, né? E depois vai lavar, que é para tirar, né, pelo menos aquela toxina que está ali, né, na pele, com água e sabão, né, lavar bem. E depois ainda pode, porque tá com edema, ainda pode fazer, né, aplicar um pano com água fria, né? Então, depois... Eu percebi que passar um pouco também ajuda, né? Na dor. O que que ajuda? Gelo. Não, gelo não se usa não. É mais a questão da Usa água. mais não? É mais a questão da água. O gelo é mais para pancada. Tu tá jogando uma bola, aí recebeu uma pancada, aí tu faz compressa de gelo. Aí nesse caso de veneno, queimadura, é mais a água mesmo, que é para tirar ali a substância que está no seu corpo. Ou em relação a picadas de escorpiões e aranhas também, né? Também, se for veneno, então nunca você vai tentar sugar aquele veneno, nunca vai cortar para sangrar o paciente, você vai lavar com água e sabão. É a única recomendação para primeiro socorro, até a chegada do SAMU. Aí se até lá o paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, você faz o RCP, aí vai dando, né, à medida que ele for se agravando. Então voltando aqui, ó. Então como eu falei, pessoal, primeiros socorros é o básico. Todo profissional de saúde ele tem que saber. Então aconteceu, você já tem que ter na mente o que é para você fazer. E vai cair muito na prova, hein? Questão de primeiro socorro, nessa segunda parte. Porque é o básico, né? O avançado seria o curso de APH ou a especialização, né, a nível técnico, no caso de vocês, né? Para se trabalhar ou no SAMU ou no hospital, no setor de emergência. E até mesmo pela questão de conhecimento, porque não dá para a gente dar todo o assunto de emergência no curso técnico. Então a gente faz
um resumão, né, da emergência, o básico dos básicos. Mas o básico dos básicos, que é o primeiro socorro, todo mundo tem que saber. Então, voltando aqui para a abelha, então se dá, né, por toxina, por meio do ferrão. Então, as manifestações após a ferroada variam de pessoa para pessoa, vai depender da imunidade, do porte, da questão alérgica, de várias situações, né? E pela quantidade também do veneno aplicado. E se o indivíduo tem reação alérgica ao veneno, então tem pessoas que, né, levam uma ferroada ali e fica tranquilo. Então, uma pessoa pode ser picada por uma ou centenas de abelhas. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, que também é conhecido como choque anafilático. No caso de múltiplas picadas, pode ocorrer também uma manifestação tóxica mais grave e às vezes até mesmo o óbito do paciente. Deixa eu ver a hora, que hora é? 9h34, ainda dá para ver água-viva. Então, água-viva. Então, o calor do verão brasileiro é um incentivo para o banho do mar. Então, quem gosta de praia, né? Banho de mar, então tem que ter cuidado, certo? No entanto, é importante que os banhistas sejam cuidadosos e tentem evitar o contato com águas vivas e caravelas. Em casos de acidente com águas vivas e caravelas, primeiramente, para alívio da dor inicial, deve ser utilizado compressas geladas. Aí, nesse caso, né, você vai fazer a compressa gelada mesmo, não é a fria não. Então, pacotes fechados de gelo, né, envoltos em pano ou água do mar gelada se disponível. Em seguida, o local da lesão deve ser lavado com ácido acético a 5% ou vinagre, por exemplo, sem esfregar a região acometida. Então, para quem não sabe, o vinagre, né, ele é ótimo também para remover micoses, né, fungo, micose, né, esses água-viva, né, que ele deixa lá aquele agente químico lá dele. Então, e posteriormente a compressa do mesmo produto deve ser aplicada em cerca de 10 minutos para evitar o aumento do envenenamento. É importante que não seja utilizado água doce para a lavagem do local da lesão, nem para a aplicação das compressas geladas, pois a água doce pode piorar o quadro de envenenamento. Em casos de acidente com água-vivas e caravelas, os pacientes devem procurar assistência médica para avaliação clínica do envenenamento e, se necessário, realização de tratamento complementar. A remoção dos tentáculos aderidos à pele deve ser realizada de forma cuidadosa, preferencialmente com o uso de pinça ou lâmina. E aí só, né, no hospital, né, a não ser que você seja profissional do SAMU ou um profissional que esteja ali fazendo a segurança ali dos banhistas, né? Tem ali o bombeiro civil e o bombeiro militar, e que tenha o material e saiba fazer, né, o procedimento. Aí você retira com cuidado, porque não pode deixar, né, resquícios, né, dos tentáculos na pele, né? Porque aí vai ter que abrir, né? Aí vai ser pior. Então, se você não sabe retirar, então deixe para que o médico lá no hospital ele retire. Então, nesse caso, os primeiros cuidados desse paciente seria o quê? Então, você está lá na praia, aí viu o paciente lá, né, se queixando de queimou, né, disse que entrou em contato com a água viva, tu vai fazer o quê? A gente acabou de falar. Colocar molhado com água do mar. Vinagre. Vai fazer compressa gelada. Primeiro a compressa gelada. Depois que você, né, em seguida, né, tá aqui no slide. Em seguida, primeiro é a compressa gelada, pacote fechado de gelo, né?
Aí pode ser até do mar, né? A água do mar, né? Só que não pode ser a água doce, né? No caso, só água do mar, né? Ou então a compressa gelada sendo, né? Numa bolsa plástica ali, né? Ou no pano. Aí em seguida é que você lava com vinagre. Em seguida, aí vai passar a compressa de vinagre também e vai ficar cerca de 10 minutos para evitar o aumento do envenenamento. Então isso é o primeiro socorro que você vai prestar. Enquanto isso, já tem o pessoal ligando ou então já preparando o carro para levar para o médico lá no hospital tirar, fazer a remoção dos tentáculos, né? Que a água-viva e essa caravela, ela tem como se fosse uns tentáculos que ele fica grudado na pele, além do material químico que causa queimadura, né? Ok? Vamos parar por hoje. Graças a Deus. Vamos. Bom, então por hoje é só. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Oi.